Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quinta-feira, 2 de janeiro. Um novo ano começando, uma nova temporada pela frente, que promete ser bastante desafiadora, diga-se de passagem, com 7 campeonatos, podendo chegar a 8. Se a gente, por exemplo, vencer novamente a Libertadores, você tem a Copa Intercontinental. Vai ser um ano daqueles. E claro, a partir desse mês de janeiro, a gente espera que a diretoria do Botafogo possa avançar de forma mais contundente no quesito contratações. Por procedimento padrão, o mês de dezembro nunca é utilizado para anúncio de novos reforços, para fechar contratações de fato, né? Negociação concluída. Dezembro, por procedimento padrão, é o momento da avaliação final. Você vai avaliar quem que você quer que realmente continue, quem pode ser negociado em definitivo se surgir uma boa proposta, quem vai ser emprestado na próxima temporada, quais contratos serão concluídos e vida que segue. E claro, você também faz algumas sondagens, consultas por reforços que a gente deseja de fato contratar para saber qual é a situação. E foi exatamente isso que o Botafogo fez. De 22 para 23 já tinha sido assim, de 23 para 24 idem, e agora de 24 para 25 só seguiu o modus operandi padrão. Simplesmente isso. Por isso que eu não consigo compreender, nesse primeiro momento da temporada, quando o torcedor botafoguense, não todos, claro, né? Mas alguns, eles ativam o modo loucura. Ah, mas o Palmeiras já contratou. O Cruzeiro está contratando. O Fluminense está contratando. E a diretoria do Botafogo está parada. É claro que não está parada. É óbvio que não está parada. Tem muito trabalho acontecendo internamente. A gente só não está vendo o resultado disso porque agora em janeiro é que a gente de fato começa a avançar na questão dos reforços. E certamente, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, a gente vai ver várias notícias de jogadores chegando para várias posições, diga-se. O que é necessário, né? No time titular, no time considerado ali o 11 ideal, que fechou a temporada, John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Desse 11 considerado ideal, nós teremos 2 grandes baixas. O Almada, já havia falado, 5 de janeiro ele parte rumo à França para se apresentar ao Lyon. E o Luiz Henrique, segundo as notícias publicadas, ele decidiu que é hora de retornar ao futebol europeu. O Textor ainda vai conversar com os representantes do atleta, né, tentando ali uma última cartada para convencê-lo a ficar pelo menos até a Copa do Mundo de Clubes. O Luiz anteriormente havia comentado que ele gostaria de jogar a competição e tal. Mas acontece, mudar de opinião, mudar de ideia, isso acontece. Você tem a questão da conversa com a própria mulher do Luiz Henrique, seus representantes, de repente entendendo que se ele for para o futebol europeu, aproveitando esse momento de grande destaque, melhor jogador do Brasileirão, melhor jogador da Libertadores, Rei da América, campeão, né, Libertadores, brasileiro, de repente aproveitando esse momentum, ele consegue elevar ainda mais o seu valor de mercado. É uma avaliação, uma possibilidade assim de você entender a situação. São 2 baixas importantes, indiscutível. Mas no meu ponto de vista, não dá para você chegar e falar que isso é um desmanche do Botafogo. Ah, Vitor, mas a gente está perdendo também uma série de atletas do elenco, né? Não só esses 2. Sim, é verdade. Mas vamos combinar? A maioria dos jogadores que estão deixando o Botafogo, a torcida do Botafogo já queria que houvesse uma renovação. E o ciclo de vários desses atletas já tinha se encerrado mesmo com a gente. Isso acontece. O Tietê, seu ciclo já tinha se encerrado. O Eduardo, a mesma coisa. O Marçal, a mesma coisa. Tietê, inclusive, e Eduardo, que boa parte da torcida do Botafogo não queria mais ver pintado de ouro. Tem que sair, tem que sair. E aí agora, quando acontece a saída, é desmanche. Muita calma nessa hora, né, gente? A gente está perdendo 2 grandes destaques do 11 ideal. Eu vou considerar desmanche se no time considerado ideal, nós perdermos, por exemplo, agora em janeiro, mais 2, 3 titulares. Caraca, vai sair o Gregory, vai sair o Barbosa e vai sair o Savarino. Um exemplo. Aí você fala, caraca, meu irmão, metade do time considerado ideal foi embora. Por hora, o que nós temos são 2 grandes baixas, porque são 2 jogadores talentosíssimos, Luiz Henrique e Almada. Mesmo que o Luiz ainda não tenha a situação totalmente definida, mas vamos combinar? Quando o atleta coloca a decisão na cabeça dele 100%, eu quero retornar à Europa, é difícil de você conseguir reverter esse cenário, muito difícil.
O Textor teria que ter uma lábia assim, eu não duvido, tá, da capacidade de convencimento, de persuasão do Textor. Ele já demonstrou que tem essa capacidade muito bem desenvolvida. Mas o atleta, segundo tudo que foi noticiado, ele já está 100% decidido. Ele quer retornar ao velho continente. Então o Botafogo vai ter que fazer movimentos muito corretos no mercado para a gente poder manter o nível esperado. Na saída do Luiz Henrique do Almada, a gente pode imaginar o quê? Tu pode botar o Júnior Santos na direita, tu pode botar o Matheus Martins na esquerda. Muda a característica, é verdade, né? São dois jogadores que têm características bem diferentes de Almada e Luiz Henrique, mas você segue tendo um time com muita capacidade. Eu não posso chegar e falar aqui, John, Vitinho, Bastos Barbosa, Alex Telles, Gregory Marlon, Júnior, Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus, é um time fragilizado, longe disso. Tem muito time do Brasil que gostaria de ter exatamente esse time. Né? Então, assim, vai continuar sendo um time com muita capacidade. Mas a gente precisa buscar no mercado peças que mantenham o nível, de modo geral, muito elevado. E jogadores com capacidade de decidir. Isso é absolutamente fundamental. Esse tipo de atleta, quando você contrata, nas cifras que o Botafogo contratou, Luiz Henrique e Almada, esses jogadores fazem muita diferença na hora H. A gente viu na final da Libertadores. O Almada participa da construção da jogada do primeiro gol. O Luiz Henrique foi super decisivo, fazendo o gol, conseguindo arrumar o pênalti. Esses jogadores mudam os rumos de uma partida, de uma decisão. Então o Botafogo indo ao mercado, ele precisa, claro, contratar jogadores tecnicamente falando com muita qualidade, mas também pensando nessa capacidade, nesse diferencial que é decidir, resolver. A gente tem vários jogadores, vários nomes sendo especulados no noticiário do Glorioso. No setor ofensivo, você tem a situação do Bitelo, que segundo o jornalista Fábio Aleixo, o Dínamo de Moscou, como todo clube russo faz, vai dificultar. O Botafogo chegou a sinalizar com uma proposta de 10 milhões de euros. Uma bela proposta. Só que, segundo o jornalista, o Dínamo está querendo 25 no mínimo. O que não vai acontecer, claro. Entre 10 e 25 tem uma grande distância. Será que é possível chegar no denominador comum? O Bitelo quer retornar ao Brasil por conta dos conflitos que estão acontecendo na região. Mas time russo, negociar com os caras é complicadíssimo. A gente viu, por exemplo, em 2024, a situação do Claudinho com o Zenit e Flamengo. Primeiro o Zenit pensou, beleza, vou negociar. Depois o Zenit mudou de ideia, começou a pedir mais dinheiro. O Claudinho queria porque queria retornar ao Brasil, jogar no Flamengo. Mas no fim das contas, o que aconteceu? O contrato dele foi renovado. Provavelmente o Zenit colocou mais dinheiro para o jogador, ele foi lá e renovou o contrato. Pode acontecer a mesma coisa com o Bitelo? Claro que pode. É óbvio que pode. Também a gente tem a situação da Almiron. Primeiro saiu uma notícia dizendo que o Almiron poderia ser vendido por 10 milhões de dólares. Mas agora o Daily Mail trouxe a informação de que o Newcastle estaria querendo 6 milhões de euros. É uma redução bem considerável. E o Almiron, se o Botafogo consegue essa contratação, consegue convencer o jogador de que o projeto esportivo América do Sul é muito válido para ele, o Almiron jogando no Brasil teria tudo para ser um cara assim diferenciado. Ele conseguiu performar no nível mais alto possível na Premier League. Na temporada que o Newcastle vai para a Champions League, que é uma temporada histórica, ele foi um jogador-chave nessa trajetória. Então já conseguiu apresentar um grande desempenho nesse nível de competição. Jogando no futebol brasileiro, irmão, teria tudo para dar certo. Se o Botafogo conseguisse contratar Bitelo e Almiron, seriam duas contratações de um nível excelente. Agora, existem os desafios, não só de negociar com suas respectivas equipes, no caso do Newcastle mais fácil, né? Porque o Newcastle quer vender o jogador, e é diferente do Dínamo. O Dínamo não quer vender o Bitelo. É o Bitelo que quer sair. Então são duas situações aqui que a gente vai ter que acompanhar e torcer muito para que o Botafogo consiga chegar num denominador comum, né? Num caso com o clube, no caso do Dínamo, no outro com o jogador. Situações que, claro, vão exigir ali uma capacidade boa de negociação, que o Botafogo vem demonstrando. Nós também tivemos outros jogadores sendo ventilados, né? O Léo Link, para o lugar do Gatito. Uma contratação que seria importante, porque por hora a gente tem o John e o Raul e o Lucas, né? Que é um garoto jovem,
tal, né? A gente não dá para dizer assim, podemos contar com ele ali para ser o terceiro goleiro. A gente tem que ter um cuidado com isso, né? Porque se você perde o titular, você tem que ter um nível de suplentes à altura. Então, o Botafogo indo atrás do Léo Link, mas o Atlético Paranaense rejeitou a primeira oferta. Provavelmente o Atlético Paranaense está querendo na casa dos, vamos dizer, 3 milhões de euros pelo goleiro. 23 anos de idade, foi goleiro da seleção de base, tem 1,94 m, mostrou alguma capacidade no Atlético Paranaense, mas acabou falhando em alguns jogos e foi para reserva. Todo goleiro tem seu dia ruim, né? Todo goleiro pode falhar. O próprio John no Botafogo teve 1 ou 2 jogos ali que ele não foi bem, né? Acontece. Na zaga, o Botafogo está buscando o Jair, mas o Santos e o Botafogo não estão conseguindo chegar no entendimento. O Botafogo descartou a possibilidade de envolver o Tiquinho na negociação. E também tem a situação do Lucas Alter, que estava próximo do Vitória. Enfim, tem uma situação aí. O próprio Danilo Barbosa também, que pode ir para o Red Bull Bragantino. Por quê? Porque o Botafogo tem interesse no Luan Cândido. Luan Cândido, de 23 anos de idade, que no meu ponto de vista, ele pode chegar ao Botafogo, caso a negociação seja concretizada, para ser um reserva para o Barbosa. Porque imaginando que o Cuiabano permaneça, e até aqui é o que parece, você vai ter Cuiabano e Alex Telles na lateral esquerda. Na zaga pela esquerda você tem o Barbosa. E só. Então você poderia ter o Luan Cândido, que tem 1,87 m, e já jogou na zaga e na lateral, podendo ser esse cara polivalente, podendo fazer uma ou outra função. Então é uma possibilidade. No meio de campo, por hora, o Botafogo demonstrou interesse no Marlon Gomes, do Shakhtar, que também é uma negociação que vai exigir que você coloque uma grana. Porque o Shakhtar, quando contratou o Marlon Gomes junto ao Vasco, pagou 12 milhões de euros. Então não é uma contratação baratinha. No ataque, você teve a especulação em torno do nome do Cuti Hernandes, colombiano de 25 anos de idade, que teve 39 participações em gols em 40 jogos lá no Columbus Crew da MLS. Seu contrato se encerra em dezembro. E o Columbus Crew, pelo menos por hora, não está disposto a vender por qualquer preço. Sabe? Não está disposto. A gente não sabe ainda, de fato, quais jogadores chegarão. Mas pelo nível das especulações, eu me mantenho tranquilo. É claro que a gente tem uma questão aí da corrida contra o tempo. Dia 14 de janeiro você se reapresenta ali, né, o elenco principal. Dia 29 você tem o clássico contra o Fluminense. É o primeiro jogo da temporada do time principal. Já começa nesse nível de disputa, o que é muito importante, inclusive. Na minha opinião, interessantíssimo que o primeiro jogo do Botafogo não seja contra um time pequeno, seja logo um clássico. Porque no dia 2 você já tem o Flamengo. Supercopa do Brasil. E a gente, no meio disso tudo, ainda tem a indefinição quanto a comando técnico. O Textor e o Alessandro Brito conversaram com o Jardine. A ESPN trouxe a informação de que, por hora, o Jardine não pensa em deixar a América do México, mas também o Botafogo não fez uma proposta, né? O Botafogo conversou com o profissional, ambas as partes gostaram de como foi a conversa, mas o staff do Jardine está observando os desdobramentos do Botafogo. Que desdobramentos são esses? A conclusão da saída do Arthur Jorge, que está para acontecer, de repente até hoje a gente pode ter essa notícia. E também a questão de reforços, né, nomes que o Botafogo vai buscar no mercado. Porque um time competitivo, um elenco forte, vai depender muito daquelas movimentações que a diretoria vai conseguir fazer. Eu repito aqui, não considero desmanche até então. A gente tem baixas no elenco, mas fazer reposição aos reservas é muito mais fácil do que você fazer reposição perdendo 4, 5 titulares. E por hora no time titular são 2 baixas importantíssimas. Mas ainda assim não dá para você falar que tem um desmanche no time considerado ideal. Você perde 2 jogadores importantes, mas dependendo do que você consiga no mercado, você faz a reposição num nível muito, muito bacana. Tá só começando, o mercado vai esquentar pra caramba ainda e a gente vai ver muito jogador sendo contratado pelo Glorioso. 2025 vai ser ainda melhor. O próprio Textor já falou isso, né? Nessa virada de ano ao canal do TF, ele mandou um vídeo dizendo 2024 foi sensacional e tudo mais, vamos fazer de 2025 ainda melhor. E o Textor tá demonstrando fome. O Textor tá demonstrando fome, ainda mais no ano de Copa do Mundo de Clubes. Então, irmão, confia na diretoria, confia no scout e vamos, claro, acompanhando essas movimentações. Por hora é isso.
Eu volto na hora do almoço e, claro, vocês são nossos convidados. Então deixa o like, inscreva-se no canal. Sua participação aqui é super importante. Por hora é só, tô indo nessa. Um grande abraço, beijo no coração. Fui!